Pessoal, cidadãos honrados, eu vou discordar um pouco aqui do general Vilas Boas. O comandante do Exército, falou que o povo não precisa ser tutelado. Ele talvez não quis exagerar no adjetivo, mas o povo brasileiro precisa ser bem cuidado, sim. Eu tenho uma pousada na praia de Jericoacoara. Em 1990, eu li na revista Time uma reportagem pequena falando de 8 praias mais bonitas e primitivas do planeta. Eram na África, na Ásia, na Polinésia e num outro lugar aí, que eu esqueço agora o nome. E, aliás, e no Brasil. E bonitas e primitivas. E eu, acreditando na revista Time, eram só 8 praias, não eram 10. Aí eu vim conhecer no outro mês a praia de Jericoacoara, comprei um terreno de frente para o mar, fiz uma pousada, lentamente fui construindo, há 27 anos que eu construo, e eu conheço o que é o primitivismo do povo brasileiro, a falta de conhecimento total, a falta de capacidade de elaborar raciocínio, porque faltou sais minerais, vitaminas, certos aminoácidos, proteínas lá no seu crescimento. E eu vim dirigindo há uns 3 anos atrás, de Santa Catarina até aqui o Jericoacoara, e passei pelo interior do Brasil, e passei pelo interior do Ceará, pelo interior de Minas Gerais, nas estradas vicinais. Eu não vim pelas rodovias nem pelas BRs. E lá no interior do Minas Gerais é igual aqui, é igual. 95% da população dessas pequenas cidades de Minas Gerais são analfabetas também, não tem capacidade de elaborar raciocínio. Então o povo brasileiro precisa ser bem cuidado, sim. E quem pode fazer isso por nós? São as televisões. Se ensinassem coisas decentes, se ensinassem coisas que fizesse o ser humano crescer, desenvolver como ser humano. Mas no Brasil, não, porque aqui está instalado o comunismo há muitos anos já, há muitos anos. Eu acho que desde o tempo do general Geisel e Figueiredo, aqui o comunismo já mandava. Claro que tinha aquelas elaborações de projetos e planos dos 2 últimos governos militares, presidentes militares eleitos democraticamente pelo Congresso, né? Mas o Brasil, o povo brasileiro precisa ser bem cuidado, sim. E como eu gosto muito da Marinha, eu sou capitão da Marinha, eu dei o nome Capitão Tomás. E esse Capitão Tomás era um capitão português de buques, de caravelas, e na época da Guerra do Paraguai, o Brasil não tinha comandantes suficientes, chamou esse português comandante de marinha, comandante lá de navios de guerra, para fazer a guerra contra o Paraguai, e no final da guerra não tinha salário, soldo para pagá-lo, então deu 2 praias lá em Balneário Camboriú, a Praia do Estaleiro e a Praia do Pinho, hoje conhecida como Praia Naturismo, de nudismo, né? Então, desde aquela época, o Brasil era esculhambado. Chamaram o capitão da Marinha, um capitão da Marinha português, para lutar na guerra pelo Brasil, e no final da guerra não tinha dinheiro para pagar o salário, o soldo dele, e deu como pagamento 2 praias lá em Balneário Camboriú. Balneário Camboriú tem 7 praias. Eu agora moro no Ceará aqui, e eu conheço a dificuldade que os cidadãos dessas cidades pequenininhas, pelo Brasil inteiro, o Brasil é enorme. Os senhores sabem que o Brasil é o 3º maior país do mundo em área, né? Então, a população é muito dispersa. E a população, infelizmente, é carente de educação, de alimentos diversificados, etc. Então, a população brasileira nasce, cresce com uma capacidade mental inferior à que seria possível um ser humano alcançar. Então, isso vai demorar uma geração para mudar, com alimentação adequada, etc. e tal. E educação. Então, precisamos nos libertar do comunismo. E, para isso, nós, civis honrados, temos que participar também. Os militares já disseram que vão intervir. O general Vilas Boas já deu um esporro lá nos senadores, lá no Congresso, na frente dos senadores.
Então, os militares já não estão ligando para essas instituições aí. Só que eles querem o apoio do povo, eles estão pedindo para que nós façamos manifestações. Então, cidadãos que talvez morem em cidades grandes, e mesmo que em cidades menores, e pessoal, familiares dos militares, familiares do pessoal da Polícia Militar, da Polícia Civil, eu acredito que se vocês não têm convivência com 80% da população que é pobre e tem muito pouco conhecimento geral, a população brasileira precisa ser tutelada. É uma palavra forte, por isso que o general Vilas Boas não usou. Mas o povo brasileiro precisa ser bem cuidado. E o Brasil também precisa ser bem cuidado. Por isso que o Vilas Boas foi lá e falou, deu um esporro nos senadores da imensidão dos territórios indígenas, bem em cima das nossas riquezas naturais, do diamante azul avaliado em 3 trilhões de dólares, que só o Brasil tem esse diamante azul, das imensas territórios indígenas em cima de outros minérios, terras raras, do nióbio, e falou lá da Raposa Terra do Sol, lá em Roraima, que foi um absurdo aquilo, foi sem ato jurídico. O Lula simplesmente mandou lá a força policial, militar, federal e outros militares, tiraram os agricultores e os índios que moravam lá e começaram a reclamar, porque viviam pacificamente e eram pouquinhos índios, mas lá tem muito minério, tem muito nióbio, então o Brasil está sendo roubado na nossa cara, na cara dos militares, na cara dos civis, que agora sabem disso. Eu não sabia, eu votei no Enéas, mas não entendi direito o que ele falava na época lá. Agora, com essas explicações que nós temos, graças a esses pessoas que fazem áudios, vídeos, e intervencionistas, e relendo a história, e aprendendo com os militares, o general Vilas Boas nos ensinou muito, naquelas palestras que ele deu lá no Senado, e em outras faculdades, etc. e tal. Então, o general Vilas Boas é intervencionista, sim. Ele quer uma intervenção militar. E o general Mourão, 4 estrelas, que é o cargo máximo que o general ocupa, ele falou abertamente que o brasileiro e o exército não aceita o comunismo. Então, ele só pede que nós os chamemos. Então, o que falta para nós, patriotas, cumprirmos a nossa obrigação de patriotas honrados? Porque você já sabe disso também. Então, você pode juntar aí 3, 4, 5 mil e vamos para São Paulo na primeira semana agora de agosto, lá na Praça da República, e começamos simplesmente com bandeiras brasileiras, grandes e pequenas, e algumas faixas lá, cartazes, comunismo, fora comunismo. Aí depois vão aparecendo mais pessoas, lembre-se, vou repetir, não precisamos de líderes, nós precisamos de pessoas, e esses familiares dos militares podem comparecer, até o próprio pessoal da reserva dos militares agora pode se manifestar sobre política, foi mudada a lei, segundo o ministro da Justiça, aí, o Raul Jungmann, que é comunista. Os senhores acham que os comunistas estão brincando aqui no Brasil? Os últimos ministros da Defesa eram comunistas. Então, vocês sabem disso já. Vocês que conseguem elaborar, tiveram uma educação melhor, têm mais conhecimento, vocês já sabem que aqui no Brasil já é um país comunista. E comunismo é ditadura. É simples assim. Comunismo é uma ditadura. Então, nós já vivemos numa ditadura. Os senhores sabem disso também. Então, os senhores têm a responsabilidade de, como civis, de cuidarem dos senhores e das suas famílias, dos seus filhos, dos seus netos. Porque aqui já está quase uma Venezuela, já é Venezuela. Já morrem mais pessoas aqui do que nessas guerras das Sírias, que são bombardeados. Eu li outro dia, assisti na televisão, que só num dia os Estados Unidos soltou 5 mil mísseis lá, numa cidade, aquela que eles estavam querendo reconquistar lá no Iraque. 5 mil mísseis de avião, né? Aviões, pá!
Então, e morrem daí 100 pessoas aqui, morrem 150, 170, 200 pessoas por dia assassinadas por latrocínios e coisas assim. Então, não dá mais para a gente praticar a negação. Negação é um quadro psiquiátrico que você nega uma realidade. E você que realmente não consegue entender, enxergar a realidade. Por isso que é uma doença mental. Negação na psiquiatria é uma doença mental. É uma doença psiquiátrica. Você nega um fato evidente. Então, quem não participa e quem não vai nas manifestações ou não age, pelo menos temos que agir. Está praticando uma negação, porque pode estar padecendo de uma doença mental, que seria a tal da psicose coletiva, o sofrimento exagerado, a submissão, a depressão, tentou fazer mudanças, mas não conseguiu, viu que não adianta votar, que não muda nada, que é tudo igual, os políticos são iguais, as políticas são iguais, se rouba tudo, as leis são feitas para não prender os políticos comunistas ou as oligarquias comunistas, os funcionários públicos ladrões, né? Não é que eu digo comunista, eu digo políticos ladrões, oligarquias ladronas, autoridades ladras, são feitas leis, já está na nossa Constituição, né? Que não pode prender, que é só desvio de conduta, só pode prender quem rouba galinha, rouba uma lata de leite ninho, etc. Né? Pessoal, nós podemos mudar, e nós, como cidadãos, temos o dever de agir. Então, eu convoco agora para a primeira semana de agosto, nós começarmos uma manifestação na Praça da República. Lá em São Paulo, é uma praça pequena, a gente com 2, 3 mil pessoas lota aquela praça. Começamos com bandeirinhas e cartazes singelos, e depois, quando formarmos uma multidão, vamos nos sentir mais seguros. Com certeza, a polícia secreta do Exército vai lá nos dar apoio, a polícia secreta lá da Polícia Militar vai nos dar apoio, vão ter agentes disfarçados para nos dar apoio. Por quê? Porque os militares querem fazer a intervenção, os militares querem defender os cidadãos de bem. Tanto os militares como as forças auxiliares. Vai ter pessoas que vão nos apoiar, não tenhamos medo. Então, sugiro aos senhores do Brasil inteiro, junte aí 3, 4, 5 mil reais e vamos para São Paulo para ficar uma semana, 2, 3, 4 semanas, e até ocorrer a intervenção, vamos nos revezando. E quem mora em São Paulo é mais fácil. E vamos fazer manifestações durante o dia só. Não precisamos dormir lá à noite, não dá para fazer barracas lá nessa Praça da República. Depois, se o movimento crescer muito, vamos para uma outra praça. A gente resolve isso lá na hora. Eu sugiro que os senhores que estejam em São Paulo ou que grupos de outros lugares que queiram ir para lá vão, e com certeza eu estarei lá. Basta postar no WhatsApp ou no Facebook, que no outro dia eu pego um avião e vou para lá e vou convocar amigos meus que sabem coordenar bem também manifestações e coisas assim. Um abraço, pessoal. Boa sorte, bons momentos para todos nós. Boa sorte. Unidos somos mais fortes. Unidos somos mais fortes. Não precisamos de líderes. Não precisamos de líderes. Precisamos só de ação e de acreditar. Temos que acreditar em nós mesmos. Nós mesmos. Nós somos mais fortes do que a gente imagina que é. Um abraço, tchau.